Boa tarde a todos os vereadores, boa tarde ao presidente da mesa, vereador Ito. Eu vou usar hoje essa tribuna para responder. Eu fui citada na última tribuna pelo vereador Marcos da Rosa, aonde ele disse que eu fui desrespeitosa com os fiéis. Eu quero dizer que numa parte do vereador Bruno, em nenhum momento eu fui desrespeitosa, e sim eu falei que muitas pessoas que são preconceituosas ou que agem de maneira discriminatória, muitas vezes estão com a Bíblia embaixo do braço. E isso, não vejo onde é que tem ofensa nenhuma à questão religiosa das pessoas. Continuando, eu quero deixar claro aqui que o Supremo Tribunal Federal, diz o vereador Marcos da Rosa, que tipificou um crime que não existe, que é a homofobia. Mas, na verdade, o Supremo Tribunal Federal, ele fez um julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade no dia 13 de junho de 2019, e que igualou o crime de homofobia ao de discriminação racial, segundo a Lei 7.716. Santa Catarina teve relatório inconclusivo quando o governo não faz a soma desses casos, aparece como relatório inconclusivo. Dados oficiais registram que 1.726 crimes por motivação homofóbica ocorreram, 21% a mais que em 2019. Foram mais de 800 ofensas, 300 ameaças e 200 agressões. 26 pessoas foram assassinadas por homofobia ou transfobia. Para se ter uma ideia do tamanho da subnotificação, a ANTRA, que é a Associação dos Travestis e Transsexuais, contabilizou 175 assassinatos, somente de pessoas trans, sem contabilizar gays, lésbicas e bissexuais. Já apagada aos olhos do poder público, muitas pessoas se protegem tentando também se apagar na sociedade. A dificuldade do registro é porque os policiais registram o caso, entende que é excesso de sensibilidade. Para quem não sabe o que é excesso de sensibilidade, é o famoso mimimi. Ah, ele sofreu uma agressão, ele foi lá registrar, é excesso de sensibilidade. É mimimi, ele não está falando bem o que é. Então, essas atitudes contribuem para quem é gay, quem é lésbica, quem é travesti, quem é trans, ser visto como inferior. Todos os avanços que tivemos se deu por meio do Supremo Tribunal Federal. Mas quem deveria ter tomado essas decisões era o Legislativo, que finge que não vê por diversas razões. Por ser comandado por setores conservadores da sociedade e influenciados pela bancada religiosa, que não deixam esse avanço acontecer. Bolsonaro quer indicar para o Supremo Tribunal Federal um ministro terrivelmente evangélico. O que significa isso, minha gente? Há um problema duplo de aplicação de uma decisão do Supremo que igualou a discriminação por identidade de gênero e de orientação sexual ao crime de racismo e violência, de não fazer a lei ser cumprida. Uma violência maior é que o Estado, o Legislativo, finge que não estão vendo quando há as subnotificações. Enquanto essas pessoas morrem, lutam pelo direito de se identificarem como quiserem, se vestirem como quiserem. E, às vezes, escondem isso por medo da violência. Então, são múltiplas violências que essas pessoas vivem. Todos os dias no Brasil, o Supremo Tribunal Federal deu um passo adiante, mas o Legislativo ficou parado lá atrás. Já é uma discriminação se dizer, em resposta ao que o vereador Marcos da Rosa falou aqui, quando iniciou o discurso dele, eu tenho assessores que são gays, eu tenho amigos que são negros, eu quero dizer, senhor vereador Marcos da Rosa e a quem está nos ouvindo, que eu não digo que eu tenho um amigo que é branco, eu não digo que eu tenho um amigo que é heterossexual. E eu tenho uma filha, porque eu fui casada com um africano, portanto, todo mundo dizia assim para minha filha, a tua filha não é tão negra assim.
Por que alguém tem que identificar alguém por a cor? Eu não digo assim, olha, eu tenho até um amigo que é o vereador Almir, e ele é tão branquinho, né? Não, mas eu falo se ele é negro. Quando eu estou colocando essas expressões, na verdade, eu já estou me pronunciando como preconceito e como discriminação. E eu sei porque eu sinto isso na pele. A todo momento me pergunto se a minha filha é minha empregada, é minha babá por causa da cor dela. Então não vem dizer para mim que discriminar a religião é uma discriminação porque está na religião, está na Constituição, e que discriminação homofóbica não é discriminação. É tipologia, diz ele, do Supremo Tribunal. Quando o Legislativo não legisla, quando o Estado fecha o olho, o Supremo Tribunal tem que vir para garantir o direito das pessoas. Ari, tu pode colocar aqui o vídeo, por favor? Esses são os valores de Jesus: amar, perdoar. Relação de santidade tem a ver com isso. Tem a ver com um autoexame de mim mesmo. Quando eu sou preconceituoso e eu digo, Jesus, eu não posso ser. Quando eu sou racista e eu digo, Jesus, eu não posso ser. Quando eu sou homofóbico e eu digo, Jesus, eu não posso ser. Quando eu estou mais envolvido com os interesses e mais encantado com as propostas deste mundo do ponto de vista político do que com os valores do reino. Eu falei ontem à noite e torno a repetir: nós não podemos nos calar diante de uma igreja que trocou o poder da cruz pelo poder político. Não podemos nos calar. Os valores de Jesus Cristo são outros. Nós não podemos nos calar. Eu não vou me calar diante de pastores e de igrejas que, para apoiar, não tenho nada contra se você votou no presidente que aí está, não tenho nada contra se você votou no outro que perdeu, não quero nem saber em quem você votou. O voto é secreto, é livre e é democrático, e você exerceu a sua obrigação e o seu direito de cidadão. Não é disso que eu estou falando, mas eu não posso me calar, e eu não vou me calar com pastores e igrejas que, para apoiar candidato, faz arminha com a mão. Pastores lá em São Paulo fizeram selfie. Levanta toda a igreja, todo mundo ficou em pé, faz todo mundo assim. E o pastor fazendo selfie de cima do púlpito. Como? Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Eu não posso e não vou me calar diante de uma igreja que transforma a frase diabólica, bandido bom é bandido morto, em frase sagrada. Essa frase não é sagrada. Nunca foi. Essa frase não é de Jesus. Bandido bom é bandido morto? Não, não. Na boca de Jesus não se ouviu esta frase. Na boca de Jesus se ouviu: hoje estarás comigo no paraíso. Ele falou isso para um ladrão. Eu não posso e não vou me calar. A igreja foi colocada na terra para ser base de amor, para ser fonte de amor. Eu sou de um tempo da Assembleia de Deus, que os crentes mesmo sem saber ler, que pastores que não tinham teologia, que pastores que não sabiam pregar direito, mas saíam na rua dizendo: Jesus salva bandido, Jesus salva prostituta, Jesus salva ladrão, e Jesus salvava mesmo. E o que é que está acontecendo com a igreja? Por que a igreja mudou? Por que a Assembleia de Deus tomou esse rumo aí? Vote em quem você quiser, repito. Apoie o candidato que você quiser, você é livre para isso. Mas não use o evangelho, pelo amor de Deus, não use o evangelho. Não use o evangelho para justificar o injustificável. Não use o evangelho para legitimar. E um monte de crente lá. Irmão, olha, deixa para lá, vai. Santidade é absorver os valores de Deus. Quais são os valores de Jesus? Para quais valores Jesus viveu e morreu? Ele andou entre escória da sociedade. Ele foi em festa de pecadores, comeu e bebeu com eles, e foi chamado de comilã e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. E eu fico tão maravilhado quando eu leio isso.
Bom, eu só quero terminar minha fala respondendo à vereadora Silmara, que também se colocou na plenária passada, respondendo ao vereador Bruno, né, que toda instituição religiosa, ela tem razão, a gente vive numa democracia, pode indicar aquele que ela quiser para presidente. Mas eu quero deixar claro aqui que aquele que foi indicado para presidente por eles não significa e não, em momento nenhum, representa o Evangelho segundo Jesus Cristo, que andou com todos, não discriminou homossexuais, não discriminou gay, não discriminou ninguém. E eu quero deixar bem claro que o Brasil é de todos, é do trans, é do bi, é da lésbica, são de todos. E a verdade não está única e exclusivamente com uma única ideia. Porque quando se começou lá, era um festival do Lula livre, com um travesti fazendo uma homenagem a Deus. Por quê? Travesti não pode fazer uma homenagem a Deus, por um acaso? Quem são esses falsos fariseus que estão julgando antes que Deus? Me diz isso nessa casa. Pode sim, pode e deve, assim como eu também posso votar no Lula se eu quiser. Mas acontece que não fala em nome do Evangelho e nem em nome de Jesus Cristo. Porque ele andou com todos, com a escória, com os trans, com os gays, com as feministas. E não simplesmente com ungidos, porque é deles a verdade. E nessa casa, enquanto aqui eu estiver, eu quero dizer uma coisa. Aqui todas as vozes de Blumenau serão ouvidas. E eu quero que eles saibam disso. E é uma pena que eles não estejam aqui hoje para responder. Muito obrigada.